Eu tenho pessoas que visitam as minhas redes sociais, especialmente as postagens que faço no Instagram, e elas me aconselham a pregar o evangelho puro. Eu acho muito engraçado esse conselho. Pastor, não se mete em confusão, não fala de política, não vai ficar falando de governo, não vai falar de ideologia, para com esse negócio, fica no evangelho, prega só o evangelho. Prega o evangelho puro. É como se dissessem para mim, pregue a sã doutrina. E quando a gente pensa, sã doutrina, o que é sã doutrina? O que é o evangelho puro? Geralmente as pessoas entendem que sã doutrina e evangelho puro é esse conjunto de verdades. Esse conjunto de verdades que é universal e atemporal. Um conjunto de verdades que todos os cristãos, todos aqueles que dizem que são cristãos, eles acreditam nessas coisas. Esse conjunto de verdades que todos os cristãos, de todos os tempos, em todos os lugares, inclusive nós hoje, esse conjunto de verdades que é comum a nós, a Tito, a Paulo, a Lucas, a João, esse conjunto de verdades chamado Evangelho. Essas proposições, essas afirmações credais, essas confissões de fé. Isso que todos os cristãos acreditam chama-se sã doutrina, esse evangelho puro. Mas aí a gente precisa perguntar do que é que nós estamos falando. Por exemplo, alguns vão dizer a sã doutrina, ou a palavra que está hoje sendo usada, a ortodoxia, a doutrina correta. A doutrina corretamente formulada, a doutrina certa, a ortodoxia. Essa ortodoxia, ela vem de onde? O que compõe essa ortodoxia? Um dos documentos mais antigos da igreja é o chamado Credo Apostólico. O Credo Apostólico, por exemplo, tem 12 afirmações de fé. Creio em Deus Pai, creio no Espírito, creio em Jesus, creio que Jesus morreu, creio que Jesus vem julgar os mortos, creio na Santa Una Igreja Católica, etc. 12 confissões de fé. É um dos documentos mais antigos da igreja. Agora, quando você dá um salto para a reforma protestante, porque nós somos cristãos de tradição reformada, evangélicos, nós não somos católicos apostólicos romanos. Nós somos herdeiros da reforma protestante. Aí quando a gente vai falar de reforma protestante, a gente lembra de quem? A gente lembra de Martinho Lutero, que afixou suas 95 teses na capela de Wittenberg, em 1517. Então, aí você diz assim, bom, a ortodoxia tem 12 confissões de fé do credo apostólico, ou são 95 as teses de Martinho Lutero? As 95 teses de Martinho Lutero estão respondendo ao catolicismo de sua época, ao catolicismo medieval. Aí você diz assim, não, mas tem um outro documento também, o chamado Catecismo de Westminster, feito já nos anos 1600 e alguma coisa. Esse conjunto de teólogos, de teóricos, de intérpretes da Bíblia que escreveu o Catecismo de Westminster. O Catecismo de Westminster tem 196 artigos de fé. 196. E se você pega o Catecismo Católico Apostólico Romano, e ele é traduzido em perguntas, ele é redigido na forma de perguntas, tem quase 600 perguntas com afirmações de fé. Então, quando a gente fala assim, ortodoxia, quando a gente fala sã doutrina, doutrina correta, o evangelho puro, do que é que nós estamos falando? Estamos falando das confissões credais? Estamos falando, por exemplo, do credo apostólico, ou estamos falando das confissões credais dos concílios da igreja, Calcedônia, Éfeso, Niceia? Estamos falando do quê? Estamos falando do conjunto e do corpo doutrinário da reforma protestante? Nós estamos falando do quê? O que vem a ser ortodoxia? O que vem a ser sã doutrina? Bom, uma coisa que é importante dizer para você, esse conceito de doutrina correta, esse conceito de ortodoxia, essa ideia de que o evangelho é um conjunto de verdades,
um conjunto de verdades que se traduz em palavras, em doutrinas. Essa ideia, essa noção não é bíblica. Não existe na Bíblia Sagrada nenhuma catalogação de doutrinas corretas. Não existe na Bíblia Sagrada uma lista de coisas em que você deve crer e que estas coisas são a doutrina correta. Que evangelho é esse? Se eu entendi bem esse evangelho, ele fala de Jesus. O evangelho de Paulo é o anúncio de que com a sua morte e ressurreição, Jesus foi exaltado por Deus o Pai como um nome acima de todo nome. E que com sua morte e sua ressurreição, Jesus é elevado ao status de dono do mundo e senhor da história. E senhor na categoria da exclusividade. Jesus é o único Senhor. E ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele, Jesus, é o Senhor. E isso será glória para Deus o Pai. Esse é o evangelho de Paulo. O evangelho é uma pessoa, o evangelho não é uma doutrina, nem um conjunto de doutrinas. O evangelho é uma pessoa. O evangelho não é um conjunto de verdades que se traduzem em palavras na forma de doutrinas, de dogmas, de confissões credais. O evangelho não é isso, o evangelho é a revelação a respeito de uma pessoa. Quem dizem os homens que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus responde a Pedro: bem-aventurado é você, Pedro, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E é isso que o apóstolo Paulo diz: o evangelho é ser invadido por essa revelação de que Jesus Cristo é o Senhor e que o Espírito Santo de Deus faz. Essa revelação é fruto da ação do Espírito Santo e somente do Espírito Santo. Por isso Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 12 dizendo que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor senão pelo Espírito Santo de Deus.